descomplicado, despretensioso, mas extremamente chique e elegante. Esses são alguns adjetivos que a gente pode usar para definir o estilo das mulheres francesas, que são referência mundial nesse quesito. Nesse vídeo eu quero te mostrar as bases desse estilo, quais peças, cores, modelagens, caimentos constituem esse estilo e como você pode se inspirar na elegância despretensiosa e casual das mulheres francesas na sua vida também. Então nesse vídeo a gente vai destrinchar esse estilo tão lindo e sofisticado. Vem comigo que eu te conto. A estética da mulher francesa existe há décadas e nos últimos anos vem ganhando mais força ainda, mais visibilidade. Mas não é de hoje que essa estética chama a atenção e é referência mundial, inclusive com celebridades como Brigitte Bardot. Atualmente, influências como a Jeanne Damas mantêm essa estética viva. E apesar de ser uma estética super atemporal e antiga, ela é muito atual, porque tem esse mix de clássico com o casual, com um toque de modernidade, de feminilidade. Então é um estilo muito rico que vale a pena a gente mergulhar um pouco mais e entender as bases que o compõem. Algo bem característico das mulheres francesas é o cuidado com a sua beleza. Elas não são aquelas mulheres que vão sair todas montadas na rua com uma make muito forte ou com o cabelo todo alinhado. Elas têm um ar mais descomplicado nesses aspectos. Então a make normalmente é sempre leve, muito natural e o cabelo até com aquele ar mais bagunçado na maioria das vezes, que é aquela mulher que parece que não se preocupa tanto com isso, mas ao mesmo tempo traz muita sofisticação. E a mulher francesa, ela tem uma característica, tanto na beleza quanto ao se vestir, que pode ser definido no termo francês je ne sais quoi, que em português seria um que a mais. Então, apesar da mulher francesa ser muito básica em vários aspectos, ela sempre traz um que a mais, ou na sua beleza, ou no seu vestuário, aquele elemento para sair do óbvio, para atualizar, para modernizar, para imprimir estilo e personalidade. Então, por exemplo, mesmo que a beleza delas seja muito clean, muito sóbria, elas sempre trazem um acessório de cabelo ou um batom vermelho, algum elemento para tirar isso da normalidade, para não ser aquele clean girl muito básico. As francesas, elas têm esse toque de estilo muito presente, muito marcante, e elas trazem isso na beleza também. Quanto ao estilo delas, é aquele estilo effortless chic, aquele chic sem esforço, sabe? Que parece que elas não estão ligando muito de se montar toda, mas ao mesmo tempo continuam sendo extremamente chiques e sofisticadas. Isso acontece devido às peças de qualidade, de boas modelagens clássicas e atemporais, mas ao mesmo tempo com um ajuste mais relaxado ao corpo, prezando muito pelo conforto. A mulher francesa sempre usa calçados mais baixinhos e confortáveis e as calças normalmente são mais certinhas no corpo. Dificilmente você vai ver uma mulher francesa com uma calça muito ampla, muito larga, e é na parte de cima, nas blusas, normalmente que a gente vê mais esse toque mais casual. Dificilmente ela vai estar com aquela blusa muito grudada, muito certinha no corpo, pode acontecer, mas na maioria das vezes ela tá com aquela t-shirt, a camisa ou um suéter um pouco mais longe do corpo, com um pouco mais de liberdade e movimento, para trazer essa vibe mais casual do estilo das francesas. O estilo delas é marcado por uma elegância descomplicada, onde o menos é mais. Dificilmente você vai ver a francesa com muitos acessórios, marcas acessórios muito poderosos, que chamam muita atenção ou que sobrecarregam o look. São looks clean, são looks simples, mas ao mesmo tempo, que nem eu falei para vocês, com aquele toque diferenciado. Pode ser através de uma bolsa de design diferente ou através de um ponto de cor do look para trazer essa vida e essa personalidade. Falando em ponto de cor, elas gostam muito da cor vermelha para trazer esse toque de cor mais vivo para o look, porque a base do guarda-roupa da francesa é marcada por cores mais sóbrias, como preto, branco, bege, caramelo, azul marinho, cinza. Então essa é a base do guarda-roupa delas, só que elas sempre trazem esse ponto de cor, ou um verde oliva, ou um vermelho, para trazer essa vida para o look, para trazer essa personalidade. Isso explica por que elas parecem tão chiques sem esforço, né? São as modelagens sóbrias e neutras, cores sóbrias e neutras, que tudo combina com tudo e faz com que o guarda-roupa da francesa seja muito versátil por essa característica. Por mais que elas tenham esse ar descomplicado, mais sem esforço, elas tomam muito cuidado e têm muita atenção aos detalhes no look, aos acabamentos das peças, à qualidade das peças. Então, para trazer esse ar sem esforço, mas sem
representar desleixo, ainda mantendo a sofisticação, elas escolhem peças com bom acabamento e boa qualidade. Então a gente poderia definir o estilo da mulher francesa como uma mistura de clássico e casual, né? Uma essência clássica e natural, por exemplo, porque é isso que predomina, que é a base do guarda-roupa delas, peças clássicas e atemporais, mas com um toque mais despretensioso, com um toque de casualidade. Mas tem alguns estilos complementares também. Por exemplo, algumas francesas trazem o boho como um terceiro estilo ali para complementar, para dar essa carinha mais vintage no look, que muitas delas gostam muito. Então, muitas vezes a gente vê um toque mais retrô, mais vintage, com estampas pequenas, florais pequenos, por exemplo, com um toque extra de mix de cor. Então elas trazem essas influências étnicas, artesanais, né? Bolsas de palha, por exemplo. A marca Sézane é a cara dessa francesa com estilo boho, sabe? Porque traz isso mantendo a sofisticação. Então muitas francesas trazem esse toque retrô que remetem muito ao toque de romantismo e feminilidade no look. Então a gente vê que elas inserem isso, às vezes nas sapatilhas, nos laços, nos acessórios de cabelo, numa blusa com uma textura mais delicada, com alguns detalhes. Então, por mais que o guarda-roupa delas seja formado por uma base bem neutra, sóbria, temporal, elas trazem toques de feminilidade também muito presentes no look. É o mais comum da gente ver do que outros estilos, por exemplo, como o sexy, o dramático e o criativo, que não é tão comum a gente ver dentro dessa estética. Importante lembrar que quando a gente fala de uma estética, a gente fala de elementos que representam com mais força aquela cultura, aquele povo, aquela época. Não quer dizer que isso se resuma a esses elementos. Por exemplo, quando a gente fala da estética dos anos 2000, a gente pensa numa série de elementos, numa série de referências visuais. Quer dizer que aquilo era a única coisa que as pessoas usavam naquela década? Jamais, existiam várias outras culturas, várias outras formas de se vestir, mas é como se fosse o núcleo, né, as peças que mais se repetiam dentro daquela época. Quando a gente fala do estilo da francesa, é a mesma coisa, não quer dizer que todas as francesas se vistam exatamente assim, ou que a gente só vá ver esses elementos em todas as mulheres da França, são padronizadas como uma linha de produção, de forma nenhuma. Quer dizer que esses elementos são os que mais se repetem. Se a gente fosse extrair o núcleo da forma de se vestir da mulher francesa, provavelmente seriam esses elementos que mais se repetem, que a gente vê com mais força, e aí a gente consegue usar para definir o estilo dessas mulheres. Mesma coisa, se a gente for definir o estilo da mulher brasileira, é complicado, né? Existem mulheres que se vestem de várias formas diferentes dentro desse país de dimensões continentais que é o Brasil. Mas existem alguns denominadores comuns, alguns elementos que mais se repetem em todas as regiões do país, que a gente pode definir como uma forma central da mulher brasileira de se vestir e de se expressar através da moda. Então, quando a gente fala do estilo das francesas, não é para colocar todas elas numa caixinha, mas para a gente conseguir extrair a essência que torna aquele estilo tão belo, tão refinado, para a gente conseguir entender os elementos que estão mais presentes ali. E quais são as peças chaves do guarda-roupa da mulher francesa? Aquelas peças que a gente vê se repetindo mais nos looks delas. De novo, existem muito mais peças do que essas, mas para a gente conseguir extrair o cerne desse estilo, a gente consegue ver algumas peças de repetição que sempre formam a base desse guarda-roupa. A primeira delas são as peças listradas. É um clássico, a gente sempre associa, né, quando pensa nas francesas, as blusas, os cardigans com listras. É uma padronagem muito clássica e atemporal e muito utilizada pelas mulheres francesas. E normalmente traz esse toque de sofisticação para o look. As listras mais comuns que a gente vê são preto e branco, azul e branco, vermelho e branco, né? Dificilmente a gente vê listras muito coloridas. Um blazer bem alinhado, bem cortado também está sempre presente no guarda-roupa das francesas. E nesse caso elas sempre se mantêm bem atualizadas em relação à modelagem do blazer. Por mais que a base do estilo delas seja temporal, elas sempre estão atualizadas. Então se está mais em alto o blazer mais solto, mais oversized, elas sempre se atualizam, né, dentro dessas modelagens, dentro dessas peças que fazem sentido no estilo delas. Então, normalmente blazers em tons neutros, com muita qualidade, com bom acabamento.
As calças jeans mais básicas, sem lavagens, sem lavagens diferentes, sem estonados, sem ser muito amplas, estão sempre presentes no guarda-roupa das francesas. Normalmente modelagens mais slim, mais retas, mais certinhas no corpo, são mais presentes no guarda-roupa delas do que aquelas muito amplas, como as wide legs, por exemplo. Então a gente até vê uma flare ou outra, mas normalmente elas usam essa parte de baixo mais sequinha e mais clássica. Quando você pesquisa o estilo das francesas, você vê muita calça jeans, né? Algo bem presente lá, por esse toque mais descomplicado no look. A calça de alfaiataria é outro item que entra na base desse guarda-roupa, mas com menos força. Então a gente vê as francesas usando em predominância o jeans. Mas uma calça de alfaiataria também mais certinha, mais bem cortada no corpo, entra muito bem nesse guarda-roupa. O trench coat clássico é um ícone do estilo parisiense, que também traz esse ar descomplicado, casual, mas super atemporal e refinado. É uma peça essencial no guarda-roupa das mulheres francesas e que compõe muito bem o estilo delas. Camisa branca de botões. Essa peça também é atemporal. Já falei no vídeo de peças atemporais aqui do canal. E as francesas usam muito, principalmente a branca, mas a azul, listrada também estão presentes. Tanto quanto primeira peça, como blusa mesmo, quanto como terceira peça, para dar aquele ar mais despojado no look. É um elemento muito forte dentro do estilo dela, por ter esse ar muito clássico. As camisetas, t-shirts também estão muito presentes no guarda-roupa delas, sejam as listradas, que eu já citei as listras aqui para vocês, ou as de cores sóbrias, brancas, ou até com algumas frases discretas, a gente vê por lá também. Outra coisa são os vestidos básicos, tanto o vestidinho preto, que é algo atemporal no guarda-roupa de todas as mulheres, quanto vestidos mais femininos, vestidos envelopes, por exemplo, principalmente para as estações mais quentes, trazendo esse ar mais boho, mais feminino que existe essa pitada dentro do guarda-roupa das mulheres francesas. E o vestido clássico preto, ele pode ser estilizado tanto para um ar mais casual, quanto para um ar mais refinado, de sair à noite, por exemplo. Então é uma peça muito versátil. Elas prezam muito pelo conforto, então nos pés a gente sempre vê calçados mais baixos, mocassins, sapatilhas, slingbacks de saltos blocos baixinhos, assim, também são muito fáceis a gente ver por lá. Então são sapatos bonitos, refinados, clássicos, mas super confortáveis. Dificilmente a gente vai ver como referência do estilo francês sandálias de saltos muito altos, porque o estilo parisiense, né, é de se andar muito pelas cidades. Então essa mulher sempre opta por calçados confortáveis. Às vezes algumas levam até o salto na bolsa para calçar em algumas ocasiões, mas o que predomina mesmo são os calçados mais baixos. É lógico que em ambientes noturnos, festivos, né, as sandálias elas voltam a ser incorporadas dentro desse estilo. Os acessórios também desempenham um papel importante dentro desse guarda-roupa. Os lenços são muito usados pelas francesas, tanto amarrado no cabelo, ou no pescoço, ou na bolsa. A gente vê a presença do lenço trazendo esse toque diferente, muitas vezes, nos looks. A gente vê também os óculos de sol mais estilosos, mais modernos e até os mais clássicos. E a gente vê muitas bolsas, tanto as bolsas sempre chamam a atenção, desde as mais clássicas até as mais criativas, de palhas, com designs diferentes. É um local onde as francesas gostam de ousar um pouco mais nas bolsas. Inclusive, muitas vezes a gente vê elas com bolsas maiores, aquelas sacolas mesmo de fazer compras. Muitas vezes elas trocam as bolsas por essas sacolas para dar esse visual super casual e misturam isso com um look clássico para fazer aquele high-low, que fica muito interessante. Então elas trazem essa vibe bem clássica e bem atemporal, misturada com muita casualidade, conforto e sem perder a elegância, por prezar muito por peças de qualidade e atemporais. Inclusive, para inspirar vocês sobre como trazer essas referências das francesas para as nossas vidas, para o nosso cotidiano, eu me propus um desafio. Eu montei um armário cápsula com 5 peças que são o cerne ali do guarda-roupa das mulheres francesas, e eu passei 7 dias apenas com essas 5 peças e sempre trazendo nos acessórios, nos complementos, esse toque especial da mulher francesa. Então as peças que eu escolhi foi um trench coat, que eu já falei para vocês que é essencial nesse guarda-roupa, uma t-shirt listrada e uma camisa branca, que são 2 peças também essenciais, e 2 calças jeans, uma mais clarinha e uma jeans azul médio,
Então eu optei pelas calças jeans porque elas têm mais essa cara francesa do que as calças de alfaiataria. Então eu trouxe 2 tons diferentes, uma para looks mais monocromáticos, ali com as partes de cima mais claras, e a outra com jeans tradicional, que é muito forte entre as mulheres francesas. Então eu vou deixar vocês aqui com os 7 looks que eu montei com essas 5 peças para inspirar vocês. E tem os shorts aqui no canal também, onde eu explico em mais detalhes como foi pensado cada um desses 7 looks. Então eu acredito que essa sofisticação das francesas possam inspirar vocês também no seu dia a dia. Muito obrigada e até o próximo vídeo.